Olha, tem certas histórias que a gente acaba esquecendo, né? Mas hoje nós vamos conhecer uma figura, uma mulher cuja coragem nos ensina muito sobre resiliência e, olha só, sobre o poder do protesto. A história dela é simplesmente incrível. E a pergunta que fica é essa: será que o luto de uma única mulher poderia, de fato, mudar o destino de um reino inteiro? A história da Rispa nos faz questionar o que é poder de verdade. E para a gente entender a resposta, primeiro, a gente precisa saber quem era essa mulher por trás da lenda. Então vamos lá. Quem era Rispa? A primeira pista, e isso é bem curioso, tá no nome dela. O próprio nome já diz muito sobre a força que ela carregava. É pedra quente ou brasa. Pensa na força disso. O nome dela parece até uma profecia do que ela viria a ser. Sabe aquela brasa que mesmo debaixo das cinzas se recusa a apagar? Essa era a Rispa. A determinação dela ficou ali, acesa, bem no momento mais escuro que alguém pode imaginar. Bom, para a gente entender o contexto, a história da Rispa começa na corte do primeiríssimo rei de Israel, o rei Saul. Mas, ó, já vou adiantando, a vida dela não era nenhum conto de fadas, muito pelo contrário. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para entender uma coisa. Hoje a palavra concubina soa de um jeito, né? Mas naquela época era bem diferente. Não era uma posição, sei lá, informal. A Rispa tinha um status legal, um papel oficial na casa real. Era uma posição de honra, mesmo que não fosse a principal. E foi com o rei Saul que ela teve dois filhos, Armone e Mefibosete. Grave bem esses nomes. Eles não são só mais dois nomes numa lista de reis e descendentes. Não. Eles são o coração, o centro de toda a tragédia e de todo o protesto da Rispa. Porque a história dela, antes de mais nada, é a história de uma mãe. Sabe quando a gente pensa em vida de rei e rainha? A gente logo imagina um palácio enorme, cheio de luxo. Mas a realidade ali era outra, bem diferente. A arqueologia mostra que a casa de Saul em Gibeá era mais uma fortaleza, sabe? Uma coisa bem rústica. Isso mostra que era um reino que ainda estava se formando, um lugar de muita estabilidade e conflito. Pois é, e é justamente nesse cenário de instabilidade que a crise acontece. Uma decisão política, uma decisão brutal, estava prestes a virar a vida da Rispa de cabeça para baixo. Para sempre. A situação era a seguinte: o reino estava passando por uma fome terrível. Já fazia 3 anos. O novo rei, Davi, precisava de uma solução. E a resposta que ele encontrou veio na forma de uma dívida de sangue. É que os gibeonitas exigiram justiça por uma matança que tinha acontecido no passado, lá na época do rei Saul. E o preço dessa justiça era alto. Sete descendentes homens do antigo rei Saul deveriam ser executados. E entre eles estavam os dois filhos da Rispa, o Armone e o Mefibosete. Eles foram entregues para morrer como parte desse acordo político. 7 filhos. Imagina só a dor. E a crueldade não parou por aí. Não era só a morte. Naquela cultura, no antigo Oriente Próximo, a pior coisa, a desonra máxima que poderia acontecer, era deixar um corpo sem enterro, exposto para os animais. Era como negar a dignidade da pessoa até depois da morte. Uma vergonha que não era só da pessoa, mas manchava a família inteira. Então, diante dessa situação, dessa desonra total, o que a Rispa faz? Ela se recusa a ficar parada. Ela não aceita o papel de vítima passiva. Pelo contrário, ela se transforma numa verdadeira força de resistência. E o protesto dela começa ali, de um jeito silencioso, mas com uma força absurda. E a única coisa que ela tinha era um pedaço de pano de saco. Sabe, aquele tecido grosseiro feito de pelo de cabra. Era o símbolo máximo do luto. Era exatamente o contrário das roupas finas da realeza. Ao usar aquilo, a Rispa não estava só mostrando que estava de luto, não. Ela estava fazendo uma declaração pública e muito poderosa contra aquela injustiça. E o tempo que ela ficou ali é de cair o queixo. Foram meses. Ela ficou ali durante toda a estação seca, a parte mais quente do ano. Desde o comecinho da colheita de cevada, lá por abril, até a chegada das primeiras chuvas. Pensa na resistência física e emocional. É algo quase sobre-humano. E o que ela fazia? A rotina dela era simples, mas ao mesmo tempo exaustiva. Basicamente, ela estendeu aquele pano de saco numa rocha e ficou de guarda. De dia, ela espantava as aves de rapina. De noite, os animais selvagens. Dia e noite, sem parar. Sozinha,
guardando os corpos para preservar o mínimo de dignidade que ainda restava. E o que começou como um ato de uma mãe, um ato pessoal de amor e de luto, feito por uma mulher que não tinha poder político nenhum, acabou sacudindo o reino inteiro. É que a história da vigília dela começou a se espalhar e chegou até o rei Davi. E quando ele ouviu sobre a devoção daquela mulher, ele foi tocado. Ele entendeu que a justiça ainda não estava completa. Então o que ele fez? Ele mandou recolher os ossos dos 7 homens. E não só isso. Ele foi além, providenciou um enterro de Estado para Saul e Jonatas. No fim das contas, a atitude de uma única mulher fez com que a honra fosse restaurada, não só para a família dela, mas para o reino todo. E aí, a fome acabou. Pensa bem, com nada mais que um pedaço de pano e uma determinação de ferro, a Rispa conseguiu fazer um rei mudar de ideia. Ela forçou uma atitude e ajudou a curar a nação. Sozinha, ela pegou uma cena de morte e vergonha e transformou num palco de honra e restauração. E a história dela nos deixa com essa pergunta, né? Afinal, o que é a verdadeira força? A Rispa não tinha exército, não tinha riqueza, não tinha título, mas o amor dela, aquele amor feroz e a sua recusa em aceitar a desonra se mostraram mais fortes do que a decisão de um rei. É uma lição incrível sobre a força que pode nascer nos lugares que a gente menos espera.